8 mentalmente expulsos de uma noite intensa. Então Maidan acabou antes mesmo de começar. Gritaram, ficaram lá. Esses mesmos cartazes de papelão, com caligrafias quase idênticas, sacudiram eles, mostraram pra todo mundo. Ah, e só isso. E é isso. Tudo acabou por aí. O único problema foi que quase prenderam um militar lá. Se você esperava tendas, chá, bom humor, como no Maidan de 2014, nada disso aconteceu. Muitas pessoas iam pra lá e eram questionadas. Por que você está aqui? Nem sabiam escrever o sobrenome Fyodorov ou o motivo do protesto. Foi tudo muito estranho. Aliás, inscreva-se no canal, se ainda não fez isso. É surpreendente, mas é um fato. Algumas pessoas ainda não se inscreveram neste canal. Então, inscreva-se. E aqui nos contam que as pessoas gritavam vergonha quando tentavam deter alguém na manifestação contra a demissão do ministro da Defesa Fyodorov, representante do Serviço Militar de Ordem Pública. Isso, eu nem sei o que é, deve ser a Polícia Militar, provavelmente. Segundo testemunhas, tentaram deter um dos militares. Depois, os participantes do protesto começaram a gritar vergonha e juntos defenderam esse militar. Existe um vídeo em que tentam prender esse militar. Encontraram um maluco. Ele não liga pra nada. Mas tudo isso parece muito estranho e não tem nada a ver com mobilização forçada. Quando os carinhas do centro de recrutamento, esses caçadores de gente, batem nas pessoas, torcem os braços delas, às vezes até quebram. Mas aqui já começaram a gritar vergonha, assim que alguma coisa acontece. E a situação foi comentada por Sternenko. Segundo ele, representantes do VSP realmente tentaram deter o militar, mas acabaram deixando esse local após a reação dos participantes. O próprio Sternenko não defende de forma alguma aqueles recrutados à força. Ele não se importa, para falar a verdade. Mas ali, talvez, um barbeiro ou, quem sabe, um verdadeiro militar. O que aconteceu lá era impossível de entender e quase prenderam. Isso é arbitrariedade. Logo em seguida, esse tal de Podolyak, que falava sobre café em Yalta, fez questão de mostrar sua competência. E Podolyak afirmou que na Ucrânia já existe democracia, que tudo já está tão democrático quanto possível. Vamos ouvir o que exatamente declarou Podolyak? Bem, o fato de as pessoas saírem às ruas é um sintoma interessante, sim, um sintoma de democracia. Sim, o sintoma é que eles têm cartazes iguais e a caligrafia em alguns deles é igual. Sim, isso é um sintoma. E o fato de saírem às ruas, claro, é bom. Mas qual era o sentido de sair às ruas se no final das contas não aconteceu como se esperava? E na minha opinião, o governo está simplesmente desmoronando. Vamos ouvir agora Podolyak, já ouvimos Sternenko e depois ouviremos todos os outros. Ele novamente é simpático. As pessoas saem às ruas porque acham necessário apoiar. As pessoas saem contra a demissão. Mikhail, isso também é interessante. O quê? As pessoas saem contra a demissão. Isso é muito interessante, porque geralmente as pessoas se mobilizam mais rápido quando é preciso demitir alguém. As pessoas se mobilizam. Sou estranho, tipo eu me mobilizo, você se mobiliza, mas dá para entender a mobilização, tanto interna quanto externa. Não da mobilização dos próprios participantes desse Nedomaidan, mas é interessante. Isso se refere ao capital reputacional de Fyodorov. Mas, novamente, só defendo o presidente Zelensky. Esse personagem sempre tem palavras bonitas, ele sempre as usa, acho que ele até decorou, tudo bonitinho em colunas. Dá para aprender 5 palavras por dia. Dá para aprender 10. E depois ele fala e sai jogando palavras. Tipo, eu advogo por esse personagem, depois eu sinto respeito por aquele, depois mais alguma coisa. Tipo, aí fala que correlaciona e sou inteligente. Mas na verdade, você olha, bom, parece que tem forma, mas o conteúdo, como aquele mesmo Kuritsin contava, Alexander Nevsky, o grande ator também, que a vodka está dentro, a garrafa está fora, fazendo alusão àquela dualidade de forma e conteúdo. Bom, vamos seguir em frente. Olhem, houve um comício relacionado à renúncia de Fyodorov. O que se sabe sobre isso? Acontece que houve uma manifestação de apoio. Houve manifestações em outras cidades. Em Mykolaiv, por exemplo, apenas 16 pessoas participaram. Sentaram um pouco nos degraus. Em outros lugares foi ainda menos, em alguns um pouco mais. E em Kiev foi o lugar mais ativo desse ninho de oposição, digamos assim. Também não foi diferente. Bem, e o Fedorov foi demitido. No lugar dele já nomearam agora um interino, eu ia dizer preocupação. Bem, no geral sim, nomearam Khmara, chefe interino do SBU, foi nomeado ministro da Defesa. Agora pela primeira vez, um militar se torna ministro da Defesa, porque pela legislação da Ucrânia, o ministro deveria ser alguém do SBU, estritamente civil. E agora mais uma vez,
ou vão ter que riscar a Constituição e fazer alterações nela, ou simplesmente deixar para lá e dizer que está tudo bem, como aliás tem acontecido nos últimos anos. Vamos ver o que vai acontecer a seguir. O próprio Zelensky, naturalmente, se afastou de todo esse conflito, disse que os culpados que se resolvam sozinhos, e foi imediatamente se encontrar com o poderoso complexo militar industrial da Europa. Ou seja, estamos falando de Moldávia, Romênia, Sérvia, Albânia, Croácia e Eslovênia. Eu já falei sobre isso parcialmente, mas agora recebemos mais detalhes, as reviravoltas desse processo de negociações, e ele é simplesmente fascinante. Todos esses países poderosos concordaram em cooperar, existem acordos bilaterais, o fortalecimento futuro deles, a pauta internacional. Olha, no geral, vamos viver muito bem, cada um vai receber a sua parte. Como se fosse um presente para cada um, mais ou menos assim. E Zelensky fala que juntos, com esses líderes poderosos, nós poderemos fazer muito para uma maior segurança comum e desenvolvimento. Há projetos promissores com todos os países da região. É interessante saber quais são esses projetos, mas tudo bem. Budanov, aquele que se comparava, deixe-me lembrar, com Eisenhower, se não me engano, agora já é o chefe do motorista do presidente e declarou que não devemos destruir a unidade do Norid ucraniano. Onde ele viu unidade, sinceramente, eu não sei, mas na minha opinião, agora pelo contrário, é o pior momento de todos os tempos, desculpe a repetição, nas relações dentro do próprio Estado, entre os cidadãos, sinceramente, nunca vi pior. Especialmente esses eternos militantes nas ruas, quando uns correm para bater nos outros e palavrões são ouvidos na televisão. Uns dizem que o Ocidente é ruim, outros que o Oriente é, e até o centro. Todos são ruins. Por fim, Budanov afirmou que todos são ruins, que cidadãos podem questionar autoridades, mas disputas internas não devem enfraquecer o país na guerra. Por isso, se alguém está insatisfeito com algo, pode discutir com os outros na cozinha. Pode até fazer isso 2 ou 3 vezes por dia, mas de jeito nenhum deve fazer perguntas incômodas ao governo, e nem destruir essa tal unidade. Budanov estudou Norid e descobriu que Norid não tem medo de expressar abertamente sua posição na Ucrânia e de exigir respostas. Respostas do Estado. Ele diz que uma discussão pública ativa é um sinal da maturidade da sociedade civil. E depois vem muitas outras palavras inteligentes assim, que na verdade não ajudam em nada a situação atual. Como estava terrível, assim continua. Mas o funcionário diz que não temos o direito de deixar que as emoções ou discussões enfraqueçam nossa principal força, o lançamento dos satélites de Pritula no espaço. Ele falava sobre unidade e o lançamento trata exatamente disso, algo unido. Isso é poderoso, representa a força do Estado. Quando a tecnologia se entrelaça com os forcados. Eu queria dizer, com. Novamente, não é com a corrupção. É com alguma coisa que eles se entrelaçam, com figuras políticas, isso, com a política, e todos em um só impulso, olham pra frente e gritam, Ura, sim, sim. Então Zelensky, dizem, levou 10 minutos escolhendo as palavras. Onde, por quê e como fez isso? Na frente dos deputados, ao comentar a primeira demissão de Fyodorov. Ou seja, o fato de que ele o nomeou recentemente, e Fyodorov sempre foi bom, se transformou no fato de que agora, por algum motivo, Fyodorov já é ruim e ele está brigando com esse personagem aqui. Esse é Syrskyi, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Vladimir Zelensky tentou explicar aos deputados, servos do povo, o que realmente ocorreu. E ele conta o seguinte, dava pra ver que era muito difícil para o presidente falar sobre isso. Ele literalmente ficou uns 10 minutos tentando tirar as palavras de dentro de si. Escolhia as palavras, tentava explicar sua decisão. A decisão até parecia racional, mas dava pra ver que a demissão estava sendo muito difícil para ele. Mas só faltava acrescentar aquelas frases sobre a lágrima masculina contida que escorreu pela face com a barba por fazer e pingou no fraque preto, ou como se chama, no pijaminha. Mas não vamos falar sobre a lágrima pingando no fraque preto tipo pijaminha. Então é isso. E segundo os interlocutores da publicação, a maioria das futuras nomeações não era motivo de intriga. Quase todos já sabiam. E depois contaram que houve um conflito entre Fyodorov e Syrskyi, porque eles vivem em 2 mundos diferentes. Misha quer digitalizar tudo, construir um sistema em torno da tecnologia, e os militares querem apenas ser ouvidos. Eu acho que os militares querem proteger o Estado, mas eles querem ser ouvidos. E dizem que pedem para comprar um tipo específico de armamento.
Mas isso é digitalização. O próprio Misha se recusa a financiar outras áreas. Aqui também há uma questão, claro, sobre o profissionalismo desses Mishas, Seriojas, Grishas, Edics e outros Stanislavs. A questão é que normalmente na política, na diplomacia e na política praticamente todos devem ser diplomatas em algum grau, as pessoas se chamam pelo nome e patronímico, com raras exceções. Bem, por exemplo, com exceção dos Estados Unidos, onde realmente se chamam pelo sobrenome, porque não existe patronímico. Mas os nossos, tipo Misha, Kolya, Vazia, depois tenta entender quem é quem. Depois acaba que em algumas conversas telefônicas aparece um tal de Volodya, que está lidando com essas tais vilas. E como nos disseram que essas vilas... Um dos iniciadores e beneficiários acabou sendo o Putin. De repente, algum deputado ucraniano comentou. Ou talvez não fosse deputado. Mas enfim, algum dos líderes influentes declarou. Então podemos ficar tranquilos. Então, tranquilos. Acontece que Putin, de Moscou, está supervisionando a construção de uma mansão ao lado da mansão de Ermak, Chernichev e Mindish. Esse foi um discurso maravilhoso. Maravilhoso. Nós ouvimos juntos com vocês algumas semanas atrás. É impossível esquecê-lo. Depois, o próprio Fedorov declara que, na verdade, a Ucrânia vem de mentira, caos e irresponsabilidade. Simples assim. Ou seja, você deixou de ser ministro e agora, de repente, tudo está ruim. Antes dizia que tudo estava bem. A Ucrânia no smartphone, quer dizer, a Ucrânia digital, estava tudo bem com ela, mas agora não. Agora todos vendem caos e ilegalidade. Fyodorov diz o seguinte: cometemos um erro que não se pode cometer quando se iniciam grandes transformações envolvendo muitas pessoas. Fyodorov lamenta, não conversamos com o povo ucraniano. Imagine, sequer falam com eles. Certo, o povo ucraniano está muito angustiado. Acontece que não conversam com ele, e aliás, ultimamente, pelo visto, antes conversavam. E sobre o acordo com os Estados Unidos, segundo o qual recursos valiosos da Ucrânia, minerais subterrâneos, úteis, são enviados para os próprios Estados Unidos. E sobre a própria guerra, e sobre o exército de Muvavira, e sobre a própria Constituição. Pelo visto, antes conversavam e falavam com Narid. Escuta, Narid, o que você acha? Devemos tentar enfiar o que não cabe na Constituição e colocar lá a OTAN e colocar lá os interesses? No sentido de divisão dos fiéis lá, ou no sentido de divisão dos interesses linguísticos desses grupos, estratificação e diversificação. Mas Narid, aparentemente, respondeu que sim, porque tudo foi dividido, destruído, refeito, reescrito. Mas é bom que Fyodorov tenha percebido tudo isso. Mas depois ele ainda diz que o problema da mobilização não pode ser resolvido sem um novo contrato social. Ele também está se referindo ao contrato social. Isso é entre o Estado e o povo, quando o Estado protege o povo. E o povo, em troca, se compromete a servir aos interesses do Estado. Isso é chamado, de forma simples, de contrato social. E aí ele também deu como exemplo algumas coisas relacionadas à mobilização, mas tudo isso parece muito estranho. Depois Fedorov declarou que não colocou condições para Zelensky, tipo, ou eu ou Sirski. Ele explicou publicamente o que realmente aconteceu. E agora ele declarou que vou aprender a trabalhar com ele. E esse é o presidente, porque afinal de contas, nosso cliente é o povo ucraniano. Se vocês querem que eu explique isso, eu não vou conseguir, porque eu não entendo o que o Narid ucraniano tem a ver com isso. Eles simplesmente o enfiaram em todo lugar. Só não sei o que dizer. Começo a mencionar o Narid. Tipo, se alguém me perguntar lá, ei, onde está a sua caneca de café favorita? Eu vou começar a dizer, vocês sabem. Agora não é hora de falar sobre bens. Agora não é hora de falar sobre valores materiais. Porque o povo está sofrendo. O povo não tem informações objetivas sobre o que está acontecendo e os valores materiais podem confundir o povo. Nós não perguntamos a ele o que fazer, para que lado seguir, onde produzir certas canecas, e por isso estamos buscando a unidade. É assim que eu diria. Se vocês também quiserem que eu explique isso para vocês, eu não vou explicar. É só um conjunto de frases. Dá para falar de forma relativamente bonita, mas sem sentido. É assim que acontece. Lá também Fyodorov de repente pediu. Antes ele dizia que não colocou condições para Zelensky, eu ou Sirski. Agora de repente ele declara que pediu a renúncia de Sirski. Tudo isso acontece de repente também. O ministro da Defesa Fyodorov confirmou o conflito em coletiva de imprensa. E Sirski afirma não estar pronto para conversar abertamente sobre os problemas. Ele age pelas costas nas reuniões, cria intrigas e acha que armam campanhas contra ele.
E em vez de pensar em como vencer a Rússia de forma assimétrica, ele inventou como dividir o país. Resumindo, pela divisão do país, aparentemente, o culpado é Sirski e não mais ninguém. Entendi. O czar é realmente uma pessoa extremamente boa. Ele está em um patamar inatingível em termos de qualidades morais. E olha para todos nós lá de cima, do alto do seu voo, em geral, pairando nas asas da glória. Escolha o que quiser aqui. De novo, todas essas explicações são estranhas. No final das contas, tiraram Fyodor Fyodorov sem pensar muito e colocaram esse tal de Evgeny Kmara. Evgeny Kmara foi apresentado como especialista em operações tecnológicas de ataque. Zelensky disse que discutiu com ele a realização de operações de longo alcance contra a Rússia. Kmara tem uma grande experiência sem precedentes em diferentes operações. Kmara é conhecido como um dos líderes das operações de libertação da Ilha das Cobras em 2022, ou seja, se passaram 6 anos. Ótima experiência. Ela é relevante. Atualmente, durante a guerra, isso será muito útil para a Ucrânia, já que há uma grande quantidade de ilhas que precisam ser libertadas, e é exatamente por isso que a experiência de Kmara não vai ser útil. Eu acho que talvez até encontrem novas ilhas. E por último, aqui temos aquele mesmo Fedorov fazendo uma declaração. E também encontrar-se com o presidente, com certeza discutir essa questão mais uma vez. Nós vamos discutir e hoje também conversamos com ele sobre isso. Rozmowa por telefone. Tivemos uma ótima conversa por telefone com o presidente, e eu acho que é uma excelente ideia conversar o mais frequentemente possível. Isso nem é viajar para outros países, né, sabe? Mas, e aliás, nesse meio tempo, uma das publicações lançou um artigo chamado Friends Germany por Britta Britton. Vocês são arrogantes por causa dessa merda. Enfim, quem? Desculpe a tua expressão, mas quem é o maior problema entre os parceiros da Ucrânia? Eles olham para um lugar em São Petersburgo, como no poema. O inglês Sr. Hop olha por um longo telescópio e lá blá blá, mas não vê nada do que está debaixo dos seus pés. O sentido é claro, mesmo que não seja exatamente assim. E esses britânicos e franceses também estão olhando para longe, enquanto claramente algo está acontecendo no próprio país deles. Sim, todos os líderes agora fazem mais ou menos a mesma coisa. Olham para longe, pensam em coisas grandiosas, no eterno, e no final das contas acaba virando uma bagunça dentro do país e as pessoas ficam mais pobres. As pessoas, desculpe a expressão, estão ficando mais burras não por si só, mas porque o nível de educação está caindo, esses problemas surgiram. Ah, tudo bem, vamos deixar isso para lá agora, vamos olhar para outros líderes e parar de reclamar da realidade ao nosso redor. Agora vão nos contar o que é o quê e como lidar com isso. Então hoje temos aqui na TV esse personagem maravilhoso. Estamos extremamente satisfeitos com o nosso trabalho, mas infelizmente nosso trabalho não trouxe resultados. E é por isso que precisamos ouvir aqueles que sabem trabalhar de forma que haja resultados. Tem um personagem assim, porque é a primeira vez que vejo isso. Ele tem uma rede na cozinha, acho que também vou colocar uma rede para mim. Onde está a minha rede? Agora nós dois estamos com redes potentes e podemos continuar este vídeo. Que milagre vocês lembrarem que somos famílias com habilidades como as do Volodya, você com engenharia, ou exigências físicas para dados e que ensinem e mostrem tudo isso. Claro, dá para mostrar. Aquela faixa de árvores ali, você corre com a arma automática até ela e tenta sobreviver. Está tudo ótimo. As instruções serão gentis. Acho que as pessoas ainda têm o estereótipo de que agora só precisam de combatentes no exército. Especialmente, digamos... De novo, mais uma das milhares de falastrões que dizem que essa é a impressão que temos, que é preciso pegar uma arma automática e correr para a linha de frente. Mas na verdade, não é assim. Acontece que você pode ser cozinheiro, carpinteiro, carregador, deputado, até presidente no exército. Ninguém vai te dizer nada. Muitos pensam que todos são soldados de infantaria, mas isso não é verdade. Para um militar de combate cumprir sua missão, 3 ou 4 pessoas na retaguarda são necessárias. Por isso, há também cargos não combatentes. E coloca no micro-ônibus, então, para imediatamente levar para algum lugar na 10ª linha de defesa e transformá-lo em contador. Pelo que entendi, sim, eles vão direto para o micro-ônibus. E depois, levam para algum escritório com piscina, café, drinks por toda parte e dizem: agora esta é sua casa, estimado camarada. Com aparência de cossaco, ninguém é mais amplo que os ucranianos. Parece ser assim mesmo. Depois tem outro personagem que conta que até os europeus vão precisar segurar armas nas mãos. Obviamente, esse militar provavelmente, eu não sei quem é. De novo, eles sumiram. Cada vez mais, parece que esse tal de Alexander Antoniuk está se multiplicando por brotamento.
Aparentemente, algum especialista militar. Esteja claramente preparado para o que terá que chegar até Roma. Você está armado, como convém a tal posição? Pode ser. Isso será na próxima aula. Então tem uma receita. A ideia é pegar uma arma e segurá-la nas mãos, se puder. Mesmo no meio de alguma cidade europeia, contando que na Ucrânia está difícil. Bem, mas não dá para apoiar esse absurdo. Então depois, o quê? E depois ainda tem esses vários soldados que contam como é bom viver no exército. Obviamente é isso aí. Uma moça com um uniforme mais limpo e passado estava sentada há pouco na trincheira. E tiraram ela do meio da batalha, levaram, colocaram na dota mais próxima em algum restaurantezinho. Agora eles também compartilham o que acontece. Cartas e entregas de Roma, mas não notificações. Ela chega aos centros territoriais de recrutamento. Por quê? Por que eles não chegam ao centro de recrutamento depois que a convocação chega? Sim, eu não entendo. Olha só, isso é estranho, é complicado, realmente. Essa é uma questão social e uma batalha difícil. Hoje, todos têm medos e não sabemos lidar com eles. Sério mesmo? Quer dizer, eles trazem uma mulher e ela diz que não entende por que as pessoas vão para o exército. Ela realmente não entende. Quem vocês estão trazendo? O que é isso? Por quê? Eles passam a ideia de que ao entrar no centro de recrutamento, em 2 anos você já está na linha de frente. Tudo gira em torno disso. Claro, isso é pessoal. Putin aparece na televisão e fala sobre isso. É isso. Também já existem dezenas de milhares de vídeos onde as pessoas são arrastadas à força para vans, espancadas e brutalizadas. Isso não é verdade, mas enfim, é isso que está acontecendo com o governo. Algo estranho está acontecendo. Ah, aliás, os deputados também saíram de férias. Eles não nomearam ninguém desses, tipo o ministro da Defesa, mais alguém, e saíram de férias até 18 de setembro. Ah, agosto. Então trabalharam bastante, coitadinhos. Vamos desejar a eles boas férias. Escrevam nos comentários o que vocês desejam para eles. Bom, de resto para todos... Por enquanto, sobre o ataque ao grupo de notificação. Acho que o principal deve ser focar na palavra ataque. Seja contra militares, trabalhadores municipais ou qualquer cidadão ucraniano, isso é um crime, pois as pessoas não reagem dentro dos limites legais. O exército precisa de pessoas, e é dever de todo cidadão defender o país. Enquanto a guerra com a Rússia continuar, a mobilização não vai acabar. Por isso, muitos acham ilusório pensar que a guerra não os afetará. Há várias pessoas que não querem nem planejam servir. O Estado tem o direito de exigir que essas pessoas se juntem às forças de defesa, por isso não há solução simples.